Bom dia, estamos aqui hoje para mais uma aula de biologia. Para começarmos, peguem aí o livro de vocês de biologia, abram na página 244, tá? É onde está o nosso assunto de hoje. Semana passada nós começamos a ver a classificação do reino vegetal, né? A classificação dos vegetais. Vimos na semana passada as briófitas e hoje nós vamos ver as pteriodófitas, tá? Vamos lá, né? As pterodófitas, pessoal, elas são chamadas também de plantas vasculares ou plantas sem sementes, né? Elas são um grupo de plantas em que se observa a presença de xilema e floema. Lembram que a gente já falou sobre xilema e floema? O que são? Eles são o tecido vegetal, né? São vasos condutores por onde passa ali tanto a seiva bruta como já a matéria orgânica depois da fotossíntese, tá? A ausência de sementes, ela é uma característica que surge aí nessas plantas, tá? Os fósseis mais antigos dessas plantas, né, de plantas vasos condutores, eles são de cerca de mais de 400 milhões de anos atrás. No Brasil, são encontradas mais de 1000 espécies de pterodófitas, né? Sendo, né, possível falar aqui para vocês dois tipos: a samambaia, como vocês veem aqui na imagem, e a cavalinha, né? Que aí a maioria das pessoas usa para poder fazer chá, certo? Aqui eu trouxe para vocês um mapa mental, né? Onde ele traz aqui algumas características da pterodófitas, né? Que é as plantas que nós estamos vendo hoje. Então, né, as características da pterodófitas, né? Aqui nós possuem vasos condutores, né? Elas possuem o floema e o xilema. Elas possuem raízes, caules e folhas diferentes das briófitas. Lembra das briófitas que elas não possuíam nem raízes, nem caule, nem flores, mas sim cauloides, filóides, né, rizoides, tá? Que tinham aí uma função semelhante à da raiz, do caule e das folhas, mas não são as mesmas coisas, tá? Também vimos aqui, né, que elas necessitam de água para reprodução, igualmente as briófitas, tá? As briófitas, elas também têm essa característica. E tem o esporófito dominante, né? Isso é uma característica diferente da briófita, certo? As pterodófitas, elas não possuem semente, flor ou fruto, né? E representam aí, como eu disse para vocês, a samambaia e a cavalinha, tá? As pterodófitas, elas são plantas que possuem o xilema e o floema, né? Os tecidos aí vegetais. O surgimento desse tecido, ele só é possível nessas plantas graças ao surgimento do lignina. O que é o lignina? Ele garante uma resistência maior, né, aos elementos aí do xilema, lá ao tecido vegetal. A resistência, né, adquirida por essas plantas é um passo essencial para que elas se tornem de maior porte, diferente das briófitas, que têm o quê? Um porte bem pequeno, né, ali os musgos que nós temos. E as pterodófitas não, elas já são bem maiorzinhas. Nessas plantas, a gente observa, né, uma alternância, né, de geração, onde o esporófito, que é uma fase aí do ciclo de vida, né, de reprodutor que nós temos, ele acaba, né, ele destaca-se, né, durante esse aqui, bora lá. Ele destaca-se, né, por ser a geração dominante. O esporófito nesses grupos, ele é maior e ele também é mais complexo do que o gametófito, que é o que a gente tem lá nas briófitas. Essas características, né, desse grupo, ele acaba aí transformando a planta, né, dando aí uma visão própria da planta, uma característica própria dela. Nessas plantas, como nós temos a presença de raízes, caules e folhas verdadeiras, pode-se dizer o quê? Que muitas das vezes, quando você olhar a plantinha lá, olhar uma samambaia, que você vai ver só as folhas,
vai achar que ela não tem as raízes, mas tem, tá? Ela só fica ali mais oculta. Uma característica, né, que também acaba aí tendo é que a fixação dela, né, elas atuam aí, é feita pelas raízes, só que essas raízes elas não são profundas, como a gente já viu em outras características, tá? Elas não são tão profundas, mas elas exercem as mesmas funções, tá? Elas atuam na fixação da planta, na retirada de nutrientes da água do solo. O caule, né, como a gente vê, o caulezinho, ele tem a função do quê? Né? Ele tem a função aí de dar uma estrutura, garantir a sustentação das folhas. E já as folhas, né, que fica aí tudo bem ligado, elas estão relacionadas com a realização da fotossíntese, certo? Nessas plantas, a necessidade de água para que ocorra a fecundação, ela é fundamental. Isso se deve ao fato do quê? De que os gametas masculinos, eles são ali, né, flagelados e precisam nadar até o gametófito feminino, certo? Para poder se fecundarem ali a oosfera, que é o gameta feminino, recebe esse nome também. Devido nessas características, essas plantas a gente costuma encontrar elas mais em ambientes úmidos, locais úmidos. Essas plantas nós temos aí a presença também de grão de pólen, semente, né? Nós não temos a presença, por quê? Porque elas não se reproduzem assim. Vou aqui explicar para vocês algumas coisinhas. Bora lá. Temos aqui, acompanhe no livro de vocês, na página 245 do livro também tem, tá? Onde a gente tem aqui a planta, né? O esporófito maduro, que vai ser ali, né, o responsável, onde vai ter os soros, né, que eles vão se soltar para poder fazer a reprodução. Tá, ó, aqui a gente já vê eles melhor, né? A gente já vê eles melhores, né, os soros. Aí vai ver o que? Os esporângios, onde vai soltar-se os esporos, tá? Lá nos esporos é onde vai se ter o gametófico, é onde está o gametófico. Depois de ele passar pela água, poder ir, né, vai lá para o rizoide. E lá no rizoide vai ter aí a fecundação. Se for o gameta masculino, lá no feminino, feminino no masculino, certo? Oosfera, né? A oosfera, onde é o feminino. E a gente tem aqui, né, o anterídeo, né? O anterídeos, tá? Onde a gente vai ter aí toda a fecundação para poder nascer uma nova planta. Aí vem a formação do zigoto, para poder começar o esporófito jovem e dar-se início aí novamente a esse ciclo, tá? Os habitats das Pterodófitas, eles são observados em grande variedade, né? São principalmente em áreas florestais. Até mesmo em áreas secas a gente acaba encontrando algumas Pterodófitas porque existem aí diversos tipos. Porém, a grande maioria, como eu já falei para vocês, é encontrada em lugares úmidos. Como existem diferentes tipos de Pterodófitas, há diferentes ciclos de vida desse grupo de planta. Por exemplo, né, a grande maioria das Pterodófitas, elas se destacam por ser homoesporada. O que é isso, professor? O que é uma planta homoesporada? Né? Ela tem apenas um tipo de esporângio, tá? Aqui, ó. Tem somente um tipo de esporângio, que é capaz de produzir apenas um tipo de esporo, o qual ele se desenvolve um gametófico bissexual, tá? Esse gametófico que ele vai se produzir aqui, ele é bissexual. Uma pequena parcela, né, de plantas vasculares sem sementes, ela é heterostópida. Uma pequena parcela mesmo, pessoal. Nesse tipo de planta, né, a gente observa aí os dois tipos de esporângios, onde se produz os dois tipos de esporos, certo? Nas samambaias adultas, há folhas em que a face anterior, vocês vão ver aqui, tá? Aqui é o ciclo de reprodução de uma samambaia adulta. Na folha, a face dela, você vê só o verdinho. Se você virar, você vai encontrar, né, os soros, certo?
Muito bem. Esses soros, eles são um conjunto de esporângios, tá? Conjunto. Em todas as folhas você vai encontrar isso. No interior dos soros, a gente tem os esporos, para onde sai aí a reprodução, né, da meiose. Quando o soro ele libera os esporos da samambaia, eles vão cair, né, no ambiente e vão germinar. Em condições adequadas, eles vão dar origem a um gametófito. O gametófito, né, eles são verdes, são independentes, né, eles podem sua própria nutrição. E eles têm a aparência que lembra uma, como é que eu posso dizer, pequenos rizóides, né? Lembrem lá nas briófitas que vocês vão conseguir ver, tá? Esses gametófitos, né, eles vão aí ter as células não, ter os gametas, tanto masculino como feminino, de onde vai sair o nosso zigoto, tá? O zigoto ele vai se dividir com o tempo, né, e vai se diferenciar lá no esporófito adulto, né? Assim como o esporófito ele vai se fixar ao solo por meio das suas raízes e até conseguir sua, né, vida adulta. As pterodófitas, pessoal, elas possuem uma classificação. Elas se classificam, né, em dois tipos, que é a Lycopodiophyta, tá? E Minilophyta. São os dois tipos de pterodófitas que nós temos, onde se encontram aí as samambaias, né? As esquisiton, temos também os Lipicodion, tá? Por quê? Porque é necessário ter essa divisão para poder se ver como é que acontece toda essa reprodução. As pterodófitas, elas são plantas que apresentam uma grande importância econômica e também ecológica. Como todas as plantas, as pterodófitas, elas são aí organismos produtores e são a base de toda uma cadeia alimentar, tá? Além disso, nos ancestrais das pterodófitas, atualmente, né, elas formaram grandes florestas que contribuíram para uma redução dos níveis de gás que nós temos na atmosfera, né? Essas plantas, por elas serem aí, né, vasculares, sem sementes, elas foram as primeiras a formar aí as florestas, né? Depois disso, né, depois que houve essa formação, elas acabaram virando carvão, né? E o carvão é o que? Um produto de grande valor econômico. Além do carvão, as pterodófitas também participaram da economia através da samambaiaçu, tá? Professora, mas ela tem aí quase uma palmeira, tá? Mas é isso mesmo, pessoal. A samambaiaçu ela pode chegar até 5 metros, tá? Ela é um tipo de samambaia. E essa planta ela era muito usada na fabricação de xaxim. O que é um xaxim? Xaxim é um tipo de vaso. Atualmente, esses vasos eles não podem mais ser fabricados dessa planta. Por quê? Porque elas acabaram entrando numa lista de espécies ameaçadas, tá? Aqui que é o xaxim. É um vaso. Trouxe para vocês aqui para concluir as diferenças entre as briófitas e as pterodófitas, né? O que diferem uma das outras. Esse quadro eu vou mandar para vocês aí no nosso grupo, tá? Bora lá. Briófitas, pterodófitas, certo? Vasos condutores, o xilema, o floema, né? Nas briófitas elas não possuem, enquanto nas pterodófitas elas estão presentes, esses vasos estão presentes. Raiz, como nós já falamos, tanto raiz, caule e folha, elas são ausentes das briófitas. Elas não estão presentes nas briófitas, enquanto nas pterodófitas elas estão. Sementes, folhas e frutos, tanto uma como a outra não possuem isso. Por quê? Porque são plantas aí vasculares. Dependência de água para sua reprodução. As duas dependem de água, né, para o gametófito poder fazer lá a fecundação. A fase duradoura do ciclo de vida, né, onde é que dura. Enquanto na briófita é o gametófito, na pterodófita é o esporófito, certo? E os exemplos que eu trouxe aqui para vocês da briófita são os musgos,
né, que a gente tem aí em todo lugar, vocês têm aí um grande acesso, tenho certeza. E as pterodófitas nós temos lá a samambaia e a cabalinha, que são os mais conhecidos. Por hoje é só, meus amores. Até nossa próxima aula.